Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido a todos a estar abrindo a vossa Bíblia, por favor. No primeiro Evangelho do Senhor Jesus, o evangelista Mateus, capítulo 11. Evangelho do Senhor Jesus, que o segundo evangelista Mateus escreveu, capítulo 11, versículo 25 a seguir. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu Mateus, o primeiro Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 11, versículo 25. É típica dessa leitura, né? O título diz assim: o jugo de Jesus. É dentro dessa perspectiva que nós iremos refletir nessa noite sobre o jugo do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, instruí-los e as revelaste aos pequeninos. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e a ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar, vinde, pois, a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus, graças a Deus por essa palavra? Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, te servir. Como é bom ter sido alcançado pelo teu Evangelho, pela iluminação da tua palavra, Senhor. Nessa noite estamos felizes como servo, como filho do Senhor, que o Senhor nos conduza, nos dê sua sabedoria para ministrar a tua palavra, pois é teu Espírito quem nos orienta, quem nos dá a direção, quem nos conduz da melhor forma, pois o conhecimento do homem é em vão, sem o teu Espírito nos conduzir. Assim, meu Pai, eu te lanço sobre a minha vida, sobre o teu Espírito, que assim nós possamos aprender e pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído. Tudo isso, Senhor, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Louvado seja Deus. Amém? Pode tomar seus assentos. Louvado seja Deus. Glória seja dada a Deus.
por tudo que Ele tem feito por nós, louvado seja Deus. Mateus escreve aos judeus nessa linguagem para que eles entendessem a temática que Jesus estava trazendo, pois Mateus, por que existe 4 evangelhos? Porque cada um foi escrito por um povo diferente. Mateus escreve para o judeu, Marcos escreve para os romanos, médico Lucas escreve para o gentio, o apóstolo e evangelista João escreve para a igreja, louvado seja Deus. Então cada um tem o seu destinatário, teve a sua forma de linguagem, naquele momento, para que eles entendessem, louvado seja Deus. E nesse momento, nessa noite, nós iremos refletir sobre o fardo do Cristo, sobre o fardo que Jesus representa em nossas vidas, louvado seja Deus. Então, o escritor sagrado, Mateus, inicia esse versículo 25, falando naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos, mas as revelaste aos pequeninos. Glória a Deus. Diga assim: eu sou um pequenino, louvado seja Deus. Eu sou um dos pequeninos. Glória a Deus. Jesus, ele glorifica a Deus em essa oração ao Pai por ter ocultado a revelação do seu filho, que era ele próprio, aos que queria ser sábio naquele momento, naquele tempo, e revelou-se aos pobres, aos pequeninos, todos aqueles que se despojaram do seu conhecimento, assim como o apóstolo Paulo, grande pregador do Evangelho, homem conhecedor, o maior teólogo das Sagradas Escrituras, ele se fez também pequenino, louvado seja Deus. E assim, nós temos que se alegrar por essa tão maravilhosa bênção alcançada aos gentios, que somos nós somos judeus, somos gentio, povo gentio, de uma linhagem que não é judeu. Então, nós somos considerados gentios por essa maneira. Há 2 formas de interpretar gentio na Bíblia: homem ímpio e que não é da linhagem de Israel, judeu. Então, nós somos gentios por esse motivo, por não ser judeu. Então, nós somos felizados, graças a Deus, alcançados dentro dessa oração que Jesus fez. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas. Que coisa é essa? A revelação que ele era o Filho de Deus enviado no raio aos sábios, aos instruídos, aos que pensavam que tinham conhecimento, mas na verdade estavam sendo leigos, estavam sendo tolos. E nós, pela bondade e misericórdia de Deus, fomos alcançados dentro dessa temática, dentro dessa oração que Jesus fez. Dentro desse contexto que o evangelista Lucas também escreve, no capítulo 10, a partir do versículo 21 e 22, ele escreve também, dentro desse contexto que Jesus falou, louvado seja Deus. Então ele disse assim: ó Pai, que aprove o Senhor todas as coisas que foram entregues, louvado seja Deus, ao meu Pai. A ninguém conhece aos filhos senão o Pai, e a ninguém conhece o Pai senão o Filho. Irmão, eu preguei semana passada, mais ou menos baseado dentro desse contexto,
mas que tem uma grande alegria para mim e para a igreja do Senhor, ter sido alcançado, louvado seja Deus, por Jesus, pelo Evangelho, louvado seja Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, diz que pela loucura da pregação, a gente se torna loucura, louvado seja Deus. Eu quero ler esse texto, né, que eu agora esqueci aqui na mente, mas eu vou aqui abrir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, para me expressar a linguagem que Paulo fala sobre o que para muitos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 19 a seguir, diz assim: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escribas? Onde está o iniquidador deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto, pois, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Porventura Deus salvou os crentes, ou aqueles que creem, a nossa tradução, pela loucura da pregação. Então Paulo ele se alegra por dizer que fez parte disso, da sabedoria de Deus ao mundo, ao conhecimento, a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E que loucura é essa? A loucura da pregação da cruz do Calvário, louvado seja Deus. Então não é a loucura de pregar o Evangelho, era pregar na época que intercede para nós também, que Cristo morreu no madeiro como maldito, um homem que foi considerado injusto naquele momento, ter capacidade de ser o próprio Deus e pagar o pecado meu e seu, louvado seja Deus. Essa é a loucura que ele entendia da pregação, louvado seja Deus. Então, nós temos que ser loucos por essa pregação, louvado seja Deus. Pois foi por ela que nós fomos alcançados, louvado seja Deus. Foi por ela que Jesus fez essa oração, lá em Mateus, no capítulo 11, e versículo 25, que, ó Pai, graças te dou, que ocultaste aos sábios essas coisas, e revelaste a estes pequeninos, louvado seja Deus. Então, todos aqueles que obedecem a Deus e vivem a fé em Cristo, é considerado pequenino. E é dentro dessa temática, é dentro desse contexto, dessa perspectiva que Jesus fala. E Paulo escreve. Paulo era um homem muito instruído, então ele nos dá esse apontamento de fé, que aprove a Deus salvar os crentes, os que creem. Em algumas traduções diz a que crê, pela loucura da pregação. Para os gentios, irmão, de Coríntio, os sábios,
os que eram intelecto e grande conhecimento, como Apolo e outros mais, o que Paulo vinha trazendo como a doutrina da salvação, que não era mais necessário ser circuncisado, apenas crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Para eles isso era loucura, mas para aqueles que crêem é sabedoria de Deus e salvação. Então, irmão, o que Jesus deixa a nos ensinar, e ele vai prosseguindo nos demais versículos, louvado seja Deus, versículo 30, versículo 25, 28, perdão, diz assim: vinde a mim, todos, sem exceção, que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrai descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele traz essa figura de um jugo. Quando nós estudamos o que era na cultura judaica, né? Da época, nós podemos interpretar por duas linhas, duas perspectivas. A primeira é a que esse jugo significa o que os animais, principalmente juntas de boi, usavam para conduzir as carroças do boi, o arado, parado na terra. Era o que nós, da nossa linguagem cearense, tabuleirense, fala, canga, era uma canga, colocar sobre o pescoço, e aí era o jugo que eles entendiam, que era aquele peso que aquele animal carregava. Então, por isso que Jesus usa essa figura de linguagem, que o meu jugo, aprendei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Louvado seja Deus. Irmão, aqui ele enfatiza, ele coloca todos aqueles que estão sobrecarregados com peso, mesmo não entendendo, ele fala para nós aprender sobre ele a mansidão. E que mansidão é essa? É a obediência, a submissão ao Pai. Essa é a mansidão. A gente, quando lemos esse texto que fala sobre mansidão, a gente está entendendo que é o modo da pessoa tratar outro, é o modo da pessoa, digamos assim, ser educado. Mas a mansidão que Jesus está falando aqui é uma submissão à autoridade, louvado seja, suprema, que era o Pai dele. Então ele era manso e humilde de coração para todos aqueles que se encontrar sobre ele, encontrar descanso para a sua alma livre, louvado seja. Então Jesus, ele nos traz esse exemplo, e eu, ao ler esse nome mansidão, me faz recordar uma passagem do apóstolo Paulo, que ele se refere aos Filipenses, no capítulo 3 da carta aos Filipos, a igreja de Filipe, no versículo 7 a seguir, que ele fala sobre
justamente essa mansidão, essa humildade que ele teve, essa submissão sobre o Evangelho, sobre o seu chamado, como obediência a Deus, louvado seja Deus. Ele disse que tudo aquilo que para ele era ganho, ele se fez bem. Tudo aquilo que para ele era vantagem, ele trata como esterco. Ele trata como, algumas traduções para escória. Escória é aquele que sai do minério, é um resíduo que não tem aproveito para nada. Igual o esterco. Na agricultura até que usa o esterco para adubar. Mas Paulo ele expressa essa linguagem para dizer que todo o conhecimento dele, como fariseu que ele era, um homem conhecedor das escrituras, da lei, aquilo tudo ele se despojou e para ele se desfez como esterco para viver a obediência em Jesus Cristo. Isso nos traz grandes aplicações para a nossa vida, pois nós também temos que ter essa mansidão de Cristo dentro de nós. Não ser, como é que se diz? Fazer tudo que alguém venha te pedir para demonstrar que você é manso em linguagem, mas sim essa submissão a Deus, que as pessoas trocam a palavra. Pensa que a mansidão que Jesus falou, Jesus uma certa vez chegou no templo e açoitou aqueles campistas, mas ele era submisso ao Pai, mas naquele momento ele se indignou, meteu chicote aqueles que não estavam obedecendo conforme era para ser. Então Jesus em todo o tempo, ele foi Deus, foi homem e foi Deus, mas ele em algum momento também ele agiu como humano que nós somos, louvado seja Deus. Porque muitas vezes o ser humano não entende a nossa expressão, a nossa linguagem no momento de tristeza, de algo que a gente passa. A gente não pode ser, que eu peguei da outra pregação, a gente não pode ser toda hora rebelde, mas há momentos que a gente, como humano, a gente falha, a gente é limitado. Mas essa mansidão que vem de Cristo, que é a submissão à palavra, aos conceitos, aos princípios de Deus, essa mansidão nós não podemos abrir mão, nós não podemos sair da linha, dessa linhagem, dessa mansidão, como obediência à palavra do Senhor. Há momentos que, como ser humano, nós iremos realmente falhar, mas devemos ser humildes para reconhecer que eu falhei, pedir perdão a Deus, ou com aquela pessoa que eu falhei, e vamos em frente, nós temos que olhar com o olhar vertical, pois a nossa visão tem que ser vertical, que é o céu, pois lá está guardada a nossa morada. Aqui nós estamos apenas de passagem como peregrino, mas lá é a nossa verdadeira morada, Senhor. Então Jesus ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrais descanso para a vossa alma, louvado seja Deus. Quantas vezes, irmão, a gente está inquieto, se sentindo um peso espiritual, e a gente conversa com o Espírito Santo, muitas vezes chorando na presença de Deus, e parece que sente um alívio. É o fardo de Cristo, é
é o fardo do Espírito, é a humildade de coração, o encontro, o descanso para a nossa alma estar nele, louvado seja Deus. Quando nós se colocamos em oração, de coração contrito, sinceros a Deus, pelaquilo que nós estamos passando, estamos almejando, Deus ele nos responde, louvado seja Deus. Até mesmo quando a gente está sufocado em uma labuta do nosso trabalho, suado, que a gente pede misericórdia, Senhor, manda um vento, e se Jesus manda aquele sopro, refrigerando, mostrando que Ele está contigo, louvado seja Deus, mostrando que ali Ele ouviu a tua presença, a sua palavra, ouviu a sua oração, o seu pedido, a sua súplica, louvado seja Deus. Então, irmão, é necessário que eu, de você, de vós, coloque em prática tudo aquilo que Jesus e que a palavra tem nos orientado, louvado seja Deus. Então, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, louvado seja Deus. Há momento, irmão, que nós achamos que nós estamos sobre um peso das nossas vidas, mas é porque às vezes nós deixamos de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, o autor da vida. Existe um louvor que diz: eu olho para Jesus, para o amor de Deus na cruz, eu clamo a papai, ó vem com seu poder. Então é necessário que nós olhemos para Jesus, o amor dele na cruz do Calvário, para que o jugo dele se torne leve, e o fardo que nós carregamos se torne leve, né? Se torne suave, né? E se torne leve para a nossa caminhada, louvado seja Deus. É necessário nós examinar, como eu falei, em todo o tempo, as Sagradas Escrituras, os conceitos, pois Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, dentro desse contexto, Jesus ele cita algumas cidades que receberam os prodígios, como Corazim, como Batseba, né? A cidade que ouviram, viram e contemplaram os seus prodígios, as suas maravilhas, mas que em algum momento não deram crédito, não deram atenção devida. Então, por isso que Jesus, o escritor sagrado, Mateus, inicia esse versículo no 25, dizendo: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos, e a revelasse aos pequeninos. Louvado seja Deus. Em Batseba, em Coramim, em Cafarnaum, estavam grandes homens de conhecimento, mas eles não fizeram conta daquilo da salvação que estava presente na vida deles. Então, Jesus ele fala que nós temos que ter esse cuidado, pois quando nós conhecemos a verdade, há uma cobrança maior, mais do que aqueles que ainda não conhecem, louvado seja Deus. Há uma vigilância da parte de minha e da parte de vós. Nós temos que estar atentos para aquilo que nós fomos propostos. Uma certa vez, Paulo escreve ao seu filho na fé de Timóteo e diz: Timóteo, não se
embarace com as coisas dessas vidas, a fim de agradar aquele que lhe alistou para a guerra. Qual é aquele? Aquele é Deus, Cristo. Jesus em Cristo, Deus em Cristo, foi Ele que nos alistou. Então as coisas, esses embaraços na vida, nós temos que colocar sobre Jesus, que Ele resolve, e que nós não possamos se embaraçar com as coisas da vida, mas olhar para o alvo, que é Cristo, pois é Ele quem nos dá a direção, é Ele quem nos dá como alívio para nossas almas, ao nosso coração, pois Ele é manso e humilde. E que essa mansidão, que essa humildade possa estar dentro de nós, avivada a cada dia. O temor, a obediência e a humildade é quando nós, mesmo sabendo de algo, mesmo tendo alguma coisa, nós não usamos o nosso conhecimento, não usamos o que nós temos como finança para se engrandecer, pois a humildade verdadeira é essa, quando nós temos conhecimento, mas mesmo assim nós reconhecemos que nós somos 100% dependentes de Deus. Todo o nosso conhecimento, tudo o que nós sabemos, nós sabemos porque Deus nos deu conhecimento, nos deu a graça para que nós aprendêssemos, para que nós possamos exercer funções na casa de Deus, na igreja, no trabalho. Deus, tudo que nós sabemos, foi Ele quem nos instruiu, louvado seja Deus. Nada nós sabia se Ele não nos capacitasse para fazer aquilo que nós fazemos, louvado seja Deus. Então, ser humilde é isso. Mansidão é ser submisso, tudo aquilo que Deus fala na tua palavra, tudo aquilo que está sendo instruído pela sua palavra. E isso é a verdadeira mansidão. E a verdadeira humildade é isso. É reconhecer que mesmo eu tendo condições financeiras, tudo que eu tenho, tudo que eu compro, vem proveniente de Deus. É provisão do Senhor. Não há mérito na minha vida que não seja de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus, pois eu estou apenas cuidando daquilo que Ele proveu para que eu cuidasse, louvado seja Deus. Não há mérito em minha vida, nem na vida de cada um de vocês, pois o mérito é de Cristo, pois Ele pagou na cruz do Calvário, para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, ser humilde é isso. É saber que mesmo todo conhecimento, como Paulo diz, tudo aquilo que para mim era ganho, eu fiz perda. Todo o meu conhecimento que eu tinha, eu despojei de toda a minha sabedoria para se encher da graça de Deus, no Espírito, pois Ele é o pleno conhecimento, a plena sabedoria está no Cristo, no Espírito e no Pai, louvado seja Deus. E esse atributo de Deus é maravilhoso, que Ele transcende para a minha vida e para a sua vida, louvado seja Deus. Há atributos de Deus que Ele transcende, que Ele passa para nós. E um desses atributos é humildade, louvado seja Deus. Ele nos dá esse direito de nós também nos ser reconhecedor, que mesmo eu tendo um conhecimento dentro de um relacionamento profissional, um bom currículo
você tenha, que eu tenha, mas mesmo assim, você só é o que você é, porque Deus te instituiu, constituiu, e deu sabedoria para que você chegasse no patamar que você está, louvado seja Deus. Não é escada. Quando a gente vai subir, o lugar mais alto, o lugar melhor de descanso é o patamar. Patamar é aquele local que a gente entra, anda, aí tem aquele piso maior que chama patamar, para que a gente tenha mais apoio, tenha descanso naquela subida, naquela escada. Então, cada degrau que você vai galgando, vai subindo, cada degrau que você sobe, a mão de Deus está com você, lhe auxiliando, lhe ajudando. E quando você chega no patamar alto, também Deus está contigo. Então é necessário ter humildade em nosso coração para ter esse reconhecimento que tudo que nós temos é proveniente, é provisão do Senhor Jesus. Então, esse fardo de Deus, esse jugo, nós temos que ter essa humildade dentro dessa perspectiva. O jugo de Jesus é leve e o seu fardo, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve, louvado seja Deus. Nada se torna enfado, nada se torna cansativo, enjoado, quando nós colocamos o Senhor como primícia de nossas vidas, pois Ele ajuda, Ele auxilia naquilo que nós temos que fazer. Então, foi essa perspectiva, foi essa reflexão que o Senhor propôs em meu coração para estar refletindo com os irmãos nessa manhã, nessa noite, e que em toda manhã nós possamos ter em mente que nós precisamos ser renovados, pois a cada manhã, como eu já falei, é Deus falando: recomece, pois eu dei um novo dia para que você regozije, para que você viva intensamente, para que você ame, para que você perdoe, para que você corra atrás dos seus objetivos. Então, amanhecer do dia é o renovo de Deus, a luz que é o dia que clareia, que é a vida de Cristo em nossas vidas, nos dando a oportunidade de vencer mais um dia na tua presença. Amém, irmão? Pois que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos, a sua família e a sua casa, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome de Jesus Cristo. Amém? Aplauda Ele com alegria.